Olá, bom dia! O programa de demissão voluntária para servidores federais anunciado pelo governo federal tem causado preocupação aos representantes dos trabalhadores. O grande temor é que os servidores acabem aderindo ao projeto sem avaliar os impactos futuros, especialmente devido ao delicado momento de recessão e de um número elevado de desemprego no país. E para debater o tema, convidamos Zaqueu Gurgel, da Coordenadoria do Departamento de Administração de Pessoal da UFRN, e Tiago Linca, coordenador do Sinteste-RN. A eles eu dou o meu bom dia de hoje, para a gente falar sobre esse assunto que eu acredito que há uns 2, 3 meses foi levantado aí pela mídia, mas que a gente sabe que ainda nos bastidores ainda está acontecendo, a mídia, né, em algum momento acaba abafando algumas coisas, e elas continuam acontecendo e a gente continua sem saber o desenrolar das coisas, né? E para isso que a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Zaqueu, primeiro de tudo, né? Afinal, o que é o PDV, né? O Programa de Demissão Voluntária? Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Camila. Bom dia, né? Assim, inicialmente, né? O PDV, ele é um programa de desligamento voluntário. Sim. Que foi proposto lá em julho desse ano, pela medida provisória 291, medida provisória 792, sim, e que ele permite a extinção do vínculo funcional do servidor com a administração pública mediante o pagamento de uma indenização em dinheiro. Uhum. Né? Essa indenização, como a própria medida provisória prevê, é uma indenização que vai ser parcelada, uhum, e é calculada de acordo com o tempo de serviço público federal do servidor, sim, de forma proporcional. Né? Ao contrário da demissão e da exoneração, que são outras formas de desligamento do servidor, uhum, o PDV ele não gera inicialmente assim, uma consequência negativa para o servidor, porque ele não vai deixar uma marca na vida do servidor de forma negativa, sim, como uma demissão, por exemplo, sim, que é consequência de um processo administrativo disciplinar, de uma falta grave cometida pelo servidor. Uhum. O desligamento voluntário, não, ele é voluntário e tem as regras específicas trazidas pela medida provisória. Por, uhum, exemplo, não pode participar, não pode aderir ao PDV o servidor que está ainda em estágio probatório. Sim. E também não pode aderir ao PDV o servidor que já completou algumas regras para aposentadoria. Sim. Fora esses casos, assim, o PDV ele é uma adesão do servidor. É importante que o próprio servidor ele entenda, procure saber como vai ficar a sua situação, porque, uhum, vai trazer, não traz consequências diretas, mas indiretamente traz várias consequências para o servidor. Sem dúvida. Tiago, como o trabalhador pode ser prejudicado aí ao aderir o PDV, né, caso ele queira? A falta de informação é a primeira coisa, né? Primeiro, bom dia, né? Bom dia, vocês também em casa. Não tem como a gente falar de PDV sem voltar na década de 90 com o próprio PDV do... Que já existiu, né? Exato, do governo federal na época do Fernando Henrique Cardoso. Sim. Né? Inclusive, particularmente, eu tenho 2 casos na família, uhum, de pessoas que pediram PDV e se arrependem. Uhum. Né? E aí a gente, para fazer esse programa, a gente teve estudado. A maioria dos servidores que pedem o PDV se arrependem no futuro, né? Uhum. Inclusive tem um projeto de lei de 2008, eu acho que é isso mesmo, 2008, que prevê a readmissão dessas pessoas que pediram PDV na época do Fernando Henrique, exatamente porque o governo propôs cursos para a pessoa aprender a se empreender, várias outras facilidades para quem pedisse PDV e não cumpriu nada, né? Apenas desligou. Então, assim, o grande problema que eu vejo, principalmente nesse cenário atual que nós temos, é que o cara vê aquele, sei lá, 100, 200, 300 mil reais, uhum, que ele vai receber de uma vez só, depende... Nesse momento de crise é um dinheiro maravilhoso, né? Porque, assim, depende do tempo de serviço. Então, sim, cada servidor, pelo seu tempo, vai ter um montante. Uhum. E aí o servidor pensa... 200 mil reais é muito dinheiro, só que ele tem que lembrar que a partir do outro mês ele já não tem um vínculo empregatício, já não tem nada. Isso é uma armadilha, porque a gente pensa só naquele imediato.
Só que aí tem que ver que vai empreender, como que eu vou empreender? Nesse momento de crise, o negócio que eu vou abrir vai ter cliente? Né? Então, realmente, é uma coisa muito importante que o servidor tem que ficar muito atento e que a posição do Sinteste é exatamente alertar os servidores para as armadilhas que esse PDV tem. Porque, na nossa visão, na verdade, é só e somente mais um golpe do governo federal na questão dos trabalhadores do ensino público, não só, na verdade, o ensino, porque ele atinge a todos os servidores federais. Então, assim, nosso intuito aqui nesse programa de hoje é exatamente informar você para que você não caia nessa armadilha, não cometa... São muitas manobras aí para quem está em casa estudar, né, tudo o que está acontecendo. Exato. Zaqueu, quanto à aposentadoria do servidor que aderir ao programa, ela pode ser prejudicada, impactada de alguma forma? Sim. Desculpa. A aposentadoria do servidor que aderir ao PDV, né, primeiro você tem que saber que quando o servidor ele adere ao PDV, ele vai sair do regime próprio de previdência social, que é aplicado atualmente aos servidores públicos federais. Sim. Né? Então, a aposentadoria ele vai para a iniciativa privada e a aposentadoria vai ocorrer de acordo com as regras do regime geral de previdência social, as regras do INSS. Por exemplo, vai ser uma aposentadoria proporcional. Né? E ainda mais, se o servidor voltar para o serviço público, depois de aderir ao PDV, essa aposentadoria dele vai ser já de acordo com as novas regras de aposentadoria. Né? Então, quem entrou depois de 2013 já entra vinculado ao regime de previdência complementar, que tem o teto da remuneração da aposentadoria limitado ao teto do regime geral, né? Que atualmente está em 5.500 e alguma coisa. Então, os servidores que entraram antes de 2013, atualmente eles não estão limitados ao teto do regime geral, mas se aderirem ao PDV, ao voltar posteriormente para o Serviço Público Federal, ele já vai voltar limitado a esse teto do regime geral. Né? E, além disso, tem outras consequências relacionadas a essas futuras alterações da legislação previdenciária, que ainda está muito incerta. Né? Mas o servidor, ao reingressar no serviço público após a adesão, já terá um novo panorama. Tiago, para a gente encerrar esse bloco, há quem pense em aderir e depois tentar um concurso em outra área, né? Além de vivenciarmos uma redução no número de concursos que pode dificultar esse retorno, o que é que diz a medida provisória que pode atingir esse servidor? O que é que pode vir a atingir? Pronto, aqui já falou perfeitamente sobre esse grande risco quando você sai do regime próprio. Então, se você, em 2013, já vai ter esse novo cálculo, que já é um cálculo muito ruim, né, que a gente vai ter que pagar, quem entrou 2013 para frente tem que pagar, se quiser aposentar com seu salário futuro lá na época de aposentadoria, tem que pagar uma previdência complementar privada, né, ou até mesmo a do serviço público, né, que tem também, a pessoa escolhe, enfim. Mas, assim, o grande problema é, até mesmo antes de ingressar, nós tivemos aí o ano passado aprovada aquela PEC, que a gente chama PEC da maldade, do fim do mundo, enfim, tem vários nomes, que congela os gastos por 20 anos. Nós já temos uma realidade, inclusive já gravamos aqui outros programas falando sobre a crise no serviço público e principalmente nas universidades. Quem é do serviço público sabe que a dificuldade já começou. Nós não temos novos concursos e aí o cara vai fazer esse pedido de demissão para entrar no outro concurso. Que concurso? Vai haver realmente concurso? Né? Então, assim, é complicado isso. E quando você entra com o pedido de demissão voluntária, você vai, quando voltar, se realmente fizer um concurso e voltar ao serviço público, você vai perder aquele seu tempo que você tinha, as vantagens dele. Você só não perde para aposentar, né, que continua. Mas aí as vantagens que você tinha pelo prazo, pelo aquele tempo, você perde. Entendi. Porque, teoricamente, já foi pago pela remuneração, pelo dinheiro que você recebe ao fazer a demissão, pedir a demissão. Programa de demissão voluntária é o nosso tema de hoje. A gente vai continuar a debater isso daqui a 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje sobre o programa de demissão voluntária para os servidores públicos. Hoje com a participação de Zaqueu Gugel, da coordenadoria do Departamento de Administração Pessoal da UFRN, e Tiago Linca, coordenador do Sinteste RN.
O servidor público já vivenciou outro PDV durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Vamos conferir na matéria de Ricardo Crush. O governo brasileiro segue com o discurso de promover reformas para incentivar o crescimento econômico e o emprego. No entanto, o PDV, assim como as terceirizações e a reforma trabalhista, incentivam o desemprego e a piora nas condições de trabalho. A perspectiva do ajuste fiscal. Então, está sendo colocado o programa de emissão voluntária. Também está sendo mudado as resoluções no que diz respeito, porque docentes, servidores públicos poderão se afastar sem rendimento, né? Antes era no máximo por 2 anos, agora por 6 anos. Quer dizer, há uma série de iniciativas no sentido de ataque, né? Aquilo que é conquista já histórica dos servidores públicos. Querem aumentar a alíquota de contribuição do imposto de renda, enfim, querem submeter os servidores a uma certa lógica do mercado, né? Quer trazer a dinâmica das empresas para dentro do serviço público, né? Então, estabelecer metas, cortes, ajustes, e isso tudo tende a piorar a qualidade, né? Esse programa de demissões voluntárias não é uma novidade. Na década de 90, um projeto semelhante foi proposto pelo governo FHC e conseguiu cerca de 5.000 adesões de servidores que logo se arrependeram da decisão, como nos conta o advogado Carlos Alberto Marques, assessor jurídico do Sinteste-RN. O que resultou para os servidores o PDV de FHC? Na prática, tristeza. O que eu tenho conhecimento é tristeza. Por que tristeza? Porque todas as notícias que nós temos, ou todas as pessoas que nós conhecemos, acabaram arrependidas no que fizeram. O governo prometeu cursos, prometeu ajuda de financiamento fácil, e no final não deu nada. O que aconteceu foi que a maioria deles, ao final de um ano, não tinham mais absolutamente nada em termos de dinheiro e muito menos emprego. Segundo ele, o PDV de Temer chega a ser pior que o de Fernando Henrique. Se os movimentos sociais, os sindicatos, já alertavam a comunidade no sentido de que não era uma boa escolha, o do Temer oferece muito menos, tá? E mesmo que oferecesse milhões de coisas a mais, não seria uma boa escolha. E sobre isso, Zaqueu, que a gente vai fazer essa pergunta, o Tiago já falou no bloco anterior, é exatamente isso. Qual a diferença entre o PDV realizado na década de 90, né, e o atual proposto pelo governo Temer? Qual a diferença aí? O PDV da década de 90 teve algumas características bem peculiares. Um exemplo foi o curto espaço de tempo para adesão. Por exemplo, em 97 teve um que foi só por 28 dias para decidir. Uhum. Né? Em 99 diminuiu ainda mais, foi só 12 dias para aderir. Né? O PDV atual tem um prazo um pouquinho mais elástico, até o final do ano, 31 de dezembro, mas mesmo assim ainda é um prazo curto para tomar uma decisão tão importante. Né? Outra diferença do PDV atual para o PDV da década de 90 é em relação a alguns cargos que o PDV anterior não permitia a adesão. Por exemplo, os cargos de professor das instituições federais de ensino não puderam aderir ao PDV. Atualmente não há essa vedação. Né? Tem também a questão do pagamento, da indenização. O PDV da década de 90, o pagamento foi realizado de forma total, integral, né, em uma única parcela. Esse PDV atual, não. A indenização vai ser paga de forma parcelada, obedecendo ao cronograma da folha de pagamento do Executivo Federal, e o valor da indenização, esse mensal, é de acordo com a remuneração do servidor. Então não vai ser mais aquela montante integral. Né? Tem também outra diferença relacionada à questão que o PDV antigo estava previsto a extinção dos cargos vagos. O PDV atual não prevê isso. Então, atualmente a gente não sabe o que vai acontecer com esse cargo. Se vai ficar, se a gente vai poder prover de novo o cargo só que ou com não. Novos direitos. Com outros. E ainda tem outra diferença, que é em relação aos incentivos para a questão de reinserção do servidor no mercado de trabalho. Que
que o PDV antigo previa e o atual não prevê nada disso. Tiago, o que diz a medida provisória 792 sobre a jornada reduzida de trabalho? Pronto, só para quem está em casa entenda, essa medida provisória ela prevê 3 coisas, né? O PDV, propriamente dito, que é o Programa de Demissão Voluntário, a jornada reduzida e a licença sem remuneração. A jornada é o seguinte, o servidor efetivo, o público federal, ele tem o regime de 40 horas semanais. E aí, então, a medida provisória prevê o regime de 30 ou o regime de 20, com o pagamento proporcional àquele período que ele aderir. Então, assim, ao meu ponto de vista, o único ponto dessa medida provisória que pode ser considerado um pouco favorável para o servidor é esse. Em que caso, por exemplo, o servidor público ele não pode ter várias cargos e funções de chefia e tal em empresa privada. A partir desse momento, se ele fizer, por exemplo, eu tenho uma carga horária de 40 horas, aí reduzir para 20 horas, no outro período a medida provisória me permite, por exemplo, desenvolver um cargo de chefia, de supervisão, enfim, dentro de uma iniciativa, de uma empresa da iniciativa privada. Né? Então, assim, ao meu ponto de vista, eu acho que esse é o único benefício que o servidor, dependendo se, sei lá, ele tem uma empresa na família que ele precisa ajudar naquela empresa e ele precisa se formalizar dentro da empresa, então, nesse caso, pode ser sim um benefício, embora, repito mais uma vez, tem que ser muito bem pensado, até porque não são decisões tão fáceis, né? E esse pedido, ele pode ser, essa redução de carga, ela pode ser voltar ao normal automaticamente, ou por ordem da administração pública ou pela vontade própria do servidor. Zaqueu, qual a percentagem de perdas em vencimentos? Existe garantia de que o trabalhador que aderir não fique sobrecarregado, já que vai ter que executar a mesma atividade em menor tempo? Assim, em termos de porcentagem da redução, isso vai variar de acordo com o tipo de requerimento do servidor. Se ele for aderir para uma redução para 20 horas semanais, vai reduzir em torno de 50% da remuneração mensal. E se for para ele aderir para uma redução para 30 horas semanais, fica em torno de 25% de redução. Né? A própria medida provisória ela prevê o pagamento de um adicional de meia hora diária, né? Só para incentivar essa adesão. Já em relação à questão do servidor não se sentir sobrecarregado, não há eu posso dizer assim, não há uma expectativa, não há um direito mesmo dele não se sentir sobrecarregado. Primeiro porque vai acontecer o quê? A quantidade de serviços sempre continua a mesma, e em tempos de crise tende a aumentar. A mais ainda a questão do serviço público, né? E, por outro lado, o próprio governo está incentivando a diminuição dos cargos, né? Dos cargos dos servidores, com o PDV, com o plano de demissão voluntária, também com a redução da jornada de trabalho e com a licença incentivada, não remunerada. Tudo isso vai gerar um panorama de que a quantidade de trabalho continua e cada vez menos servidores. Então, isso vai de forma que, embora seja tentadora para o servidor aderir, que vai diminuir sua jornada de trabalho, mas pode se revelar com um contrassenso e até mesmo trazer severas prejuízos para a qualidade de vida do servidor. Embora possa reverter depois. Exatamente isso que eu ia lembrar, porque o servidor responsável ele não vai se preocupar só com aquelas 4 horas ou 6 horas que ele vai dar. Ele tem aquele fluxo de serviço, ele vai querer dar conta e vai ter menos tempo para dar conta. Acontece que pode adoecer, pode ter vários problemas da qualidade de vida do servidor, porque o servidor não vai conseguir ver o serviço lá na mesa acumulado e não deixa ir para amanhã, para depois. É verdade. Né? Programa de demissão voluntária é o nosso tema de hoje, que daqui a pouco a gente encerra no nosso terceiro bloco, mas fica aí 30 segundos, a gente já volta.
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre o programa de demissão voluntária para os servidores públicos. Hoje com a presença de Zaqueu Gurgel, da Coordenadoria do Departamento de Administração de Pessoal da UFRN, e Tiago Linca, coordenador do Sinteste RN. Gente, vamos tentar, finalizar esse assunto que muita gente não está entendendo ainda como vai funcionar, mas vamos tentar esclarecer de alguma forma, Zaqueu, outro ponto previsto na medida provisória que trata da demissão voluntária é a licença sem remuneração. Em que ela consiste? A licença sem remuneração ela é similar à licença para tratar de interesses particulares, que já é prevista para o servidor público federal normal atualmente. Porém, ela é uma licença que ela tem uma duração prevista de 3 anos, certo? E não pode ser interrompida nem pelo interesse da administração, nem para o servidor. E a previsão de pagamento de 3 meses de remuneração, que é a licença incentivada. Basicamente é isso. E ainda permite o servidor que aderir à licença, que solicitar a licença sem remuneração, a licença incentivada, vai permitir que o servidor possa desempenhar algumas atividades públicas ou privadas que não conflitem com o interesse do seu cargo. Sim. Basicamente é isso. Tiago, depois de uma lista de desvantagens que a gente debateu, é possível haver alguma vantagem para quem aderir ao PDV? Olha, na visão clara do sindicato, não. Realmente... não existe nada de muito positivo nisso aí, não. Porque assim, como a gente já falou, nesse cenário de desemprego, cenário de corte de gasto, a gente... Como o Zaqueu já falou, o servidor vai ter mais trabalho, o fluxo de trabalho não vai diminuir, vai ter menos gente. Então, assim, que nem a questão da crise das universidades, que a gente trabalhou aqui, já tratou aqui em outros programas, o objetivo parece que é mostrar que a universidade não dá certo, mostrar que o serviço público não dá certo, sucatear o serviço público, para daí sim, a gente precisa realmente fazer uma intervenção, que é o quê? Privatizar o ensino, Por exemplo, eu estava pegando os dados aqui, 70% dos servidores públicos federais que estão hoje na ativa já tem mais de 20 anos de casa. Então, eles já estão aí perto de aposentar. Aí eu pergunto para você que está em casa, vale a pena a gente abrir mão de 20 anos de certeza para pegar um dinheiro de incerteza, porque esse dinheiro que vai vir, primeiro, não é de uma vez só, como foi antes. Então, se eu vou investir firme em alguma coisa, em um comércio, qualquer coisa, eu vou ter que ter o dinheiro todo. Então, esse negócio fracionado... E outra, é uma insegurança jurídica, porque a medida provisória, ela diz que não sabe se vai dar tudo, se não vai e tal, deixa esse negócio meio a critério Pode ser aí uma atitude desesperada, Exatamente. Então, assim, é muito preocupante. Existe algum número, Tiago, até agora, de pessoas, de servidores que pediram essa demissão? Não, o que a gente tem é que no PDV do Fernando Henrique foram 5 mil adesões. Sim. No PDV atual, eles estavam prevendo 50 mil adesões, mas o governo já baixou o patamar para as mesmas 5 mil. Sim. Só que até agora a gente desconhece algum número que diga se foi 10 mil... Entendeu? Até o prazo final não tem como saber, Mas assim, nosso intuito é desmotivar você, não só servidor da UFRN, da UFERSA e de qualquer outra entidade pública federal, que não entre nessa roubada. Zaqueu, a quem os servidores públicos podem recorrer para obter mais informações? A gente está tentando aqui ampliar um pouco dessas informações. A gente sabe que não dá tempo de explanar tudo, mas se você que é de casa, é servidor público e quer ter mais informações, vai até aonde? Procura saber com quem? Assim, tem já o site do Ministério do Planejamento, que tem algumas informações. Além dessas informações, é importante que o servidor procure o setor de pessoal, a gestão de pessoas do seu órgão de origem, para poder tirar as dúvidas necessárias, para poder saber como vai ficar a sua situação, bem direitinho, para tomar a decisão mais acertada possível. No caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, procurar a Diretoria de Administração do Pessoal, que fica no prédio da reitoria. E principalmente ler a medida provisória toda, Entender. É o que a gente sempre
bate aqui no programa em relação a todos os temas. Entender o que é que está acontecendo é um momento muito delicado para várias mudanças que a gente tem como cidadão, servidor, não importa, tem que estar atento para tomar qualquer decisão, né? Isso é primordial. Tiago, o Sinteste disponibiliza um serviço de orientação para os servidores, nesse caso específico ou outros. Como eles podem buscar esse atendimento aí, complementando o que o Zaqueu falou? Pronto. O Sinteste, ele tem, sim, todas as quintas-feiras à tarde, no período de 2 às 5, sim, o atendimento jurídico, né? Então, toda quinta à tarde, você quiser tirar dúvida com o nosso advogado, pode ir lá, é só chegar na recepção, se identificar como servidor, e aí tem esse atendimento jurídico, e não só nas mídias sociais, que tem do Sinteste em todos os lugares, o site, ou até mesmo chegando lá, a gente que sempre tem essas informações a prestar. E aproveitando também, para retomar rapidamente uma coisa que ficou do bloco passado, sobre a questão da redução de jornada, né? Que a gente tem aí, o servidor pode estar assistindo a gente em casa e perguntando, mas e aqueles processos de redução de jornada que a gente tem pleiteado junto à CONSAD e tal? Então, assim, é bem diferente. Essa redução que o governo federal propõe com redução salarial é uma coisa, a redução de jornada por meio do decreto, que é um decreto de 95, 1590. Né? Pronto, 1590, de 95 é outra coisa, sem a redução, e é para aqueles setores que têm 12 horas ininterruptas e que faz atendimento ao público. Então, só para o servidor que está em casa não confundir as duas coisas, né? Esse das 30 horas, que a gente chama, o Sinteste defende, o Sinteste luta junto ao servidor para conseguir. Agora, esse outro proposto pela medida provisória é uma outra coisa que aí prevê sim a redução de salário. Sem dúvida, são várias manobras sendo feitas aí, né? Com essa mudança de governo que a gente vai bater mais uma vez. É importante que você, cidadão, você servidor, esteja atento, com calma, a todas essas mudanças. Isso requer um debate para a nossa estrutura familiar, para tudo que está acontecendo na família, no dia a dia da gente. A gente precisa estar atento, sim, à política do nosso país nesse momento, gostando ou não gostando, infelizmente. E procurar também os seus sindicatos, né? Cada entidade, ou cada órgão tem sim a sua representação, os seus sindicatos com as suas assessorias jurídicas, conversar bem, porque não é uma decisão fácil, o Sinteste não orienta que se tome essa decisão, né? Mas aí, caso você esteja na dúvida, então procure o seu sindicato, procure o seu jurídico, converse bastante antes de tomar uma decisão tão importante. Sem dúvida. Tiago, Zaqueu, muito obrigada pela presença dos dois. Sejam sempre bem-vindos aqui. E se você quiser mais informações sobre este Diálogo Plural e sobre outros programas também, acompanhe as nossas atualizações pelo Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.